Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Quero contar coisas, fatos importantes, coisas que eu fiz, decisões que eu tomei que foram importantes para o crescimento do meu projeto e também da minha vida profissional aqui no setor de projetos e de impacto social. Se você trabalha com projetos, se você está começando um ou já tem uma caminhada, é bem importante que você escute talvez experiências de outras pessoas para que você possa crescer ou continuar crescendo, beleza? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Antes da gente entrar no conteúdo em si, eu quero pedir para que você possa deixar o teu like, o teu comentário, se inscrever no canal. Isso é bem importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Já tem dezenas e dezenas de vídeos aqui para você estudar, para você poder se aperfeiçoar nessa questão de projetos, tanto de gestão quanto de captação de recursos, voluntariado, tem muita coisa bacana para você. Então, faz o seguinte, deixa o teu comentário, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também isso vai ajudar bastante. Se você ainda não conhece também a minha plataforma de ensino sobre gestão e captação de recursos, só dá uma olhadinha aí, ó, academiadeimpactosocial.com.br, entra lá, tem uma plataforma de ensino bem bacana para você continuar crescendo aí, fazer o teu projeto realmente decolar. Beleza? Sem mais cerimônias, vamos lá então falar sobre o que eu fiz nesses últimos 16 anos. Já são 16 anos de experiência. Meu primeiro projeto, meu primeiro envolvimento mais oficial com o projeto foi em 2008. Eu tive algumas experiências na adolescência. A mais marcante foi quando a gente saía num grupo, era um grupo de igreja, adolescentes e jovens, que a gente ia para o entorno da rodoviária de Campinas para trocar ideia, né, com a galera que morava na rua, ou, né, naquela época, né, pessoal que estava também envolvido com a questão da drogadição, traficantes e tudo mais. A gente tinha um movimento bem interessante, a gente fez isso por anos, e lá foi meu primeiro contato como adolescente, e isso me despertou para algumas coisas bem interessantes dentro desse ambiente social. Depois de alguns anos, então eu vou, né, tomo a decisão, saio de Campinas, de onde eu nasci, onde eu morei até os 23 anos, e vou trabalhar como voluntário numa organização, e depois de 2 anos nessa organização, eu monto o meu primeiro projeto, que era uma escolinha de futebol, junto com o meu amigo de infância, que era o Cadu. E esse projeto era super simples, eu não sabia de nada sobre projeto, sabia da aula, sabia jogar futebol, e a gente começou um trabalho com adolescentes. E esse trabalho durou 1 ano e pouco, e depois na mudança de gestão da Secretaria de Esportes da cidade, ele meio que acabou, e aí eu tomei a decisão com a minha esposa de me mudar, então, do interior de São Paulo, onde a gente estava, para o Paraná, região metropolitana de Curitiba, e vim para o CAD, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. E é ali que eu aprendi a maior parte de tudo que eu sei hoje, né, de projetos. Fiquei praticamente 10 anos, depois retornei para alguns meses, mas o principal tempo foi de 10 anos nessa organização, e lá eu fundei um projeto do zero, comecei a trabalhar um projeto esportivo. O projeto esportivo começou com 12 alunos numa quadra comunitária, suja, cheia de maconheiro, muita coisa errada acontecendo. Quando chovia, tinha tanta goteira que chovia mais dentro do que fora. Tinha muita coisa difícil, a gente não tinha muito recurso, né? Na época o projeto começou com 10 bolas, 10 cones e alguns coletes, era isso. Mas esse projeto cresceu pra caramba, depois a gente colocou outras modalidades, e esse projeto hoje atende, ele ainda funciona depois de todo esse tempo, né, com o pessoal que está lá liderando, e esse projeto hoje atende mais de 400 crianças por mês. Então já passaram por esse projeto, só no tempo que eu estava lá, mais de 2.000 pessoas. Se você colocar isso como família, são mais de 8.000 pessoas impactadas diretamente e indiretamente pelo projeto. Então, bem legal mesmo, muita coisa bacana aconteceu. E também cresci como profissional, porque eu comecei dando aula, depois parei de dar aula, comecei dando aula de futebol, depois eu não fui para o escritório, coloquei outras pessoas para dar aula, comecei a ser coordenador de projetos, depois coordenador de programas, fui coordenador executivo, o projeto cresceu, e eu passei de um cara que sabia pouquíssimo sobre o projeto para alguém hoje que acompanha dezenas de projetos por todo o Brasil, trabalhando para que eles possam gerar mais impacto, aumentar a receita financeira, toda essa parte de gestão e captação de recursos. Então, hoje me torno uma referência dentro do setor, né, por causa muito dessa experiência. Eu queria trazer algumas coisas que eu fiz e que eu julguei importantes nessa caminhada, que me fizeram chegar até aqui.
Beleza? Então, o que foi que aconteceu? Eu quis dar esse pano de fundo porque é importante, se eu for falar de crescimento e você não me conhece, mas o que ele cresceu, o que ele fez, o que ele não fez. Então, se você está me vendo, agora você tem um pano de fundo super resumido, né, que você me conhece um pouco mais. O crescimento dos projetos que eu trabalhei e também o crescimento profissional, né, de referência dentro do setor, como agora como professor, como mentor na área social. Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante para que você possa crescer no setor é a questão de andar com gente que é melhor que você. Então, a gente nunca vai ser esticado, nunca vai crescer se a gente permanecer andando com as mesmas pessoas, se a gente ficar sempre no nosso núcleo de projetos. Por muito tempo eu fiquei assim. Quando eu comecei lá, a primeira escolinha, poxa, eu ficava só eu e o Cadu ali e tal, nunca tinha visto nada dessa área, não conhecia nada, mas eu tinha um desejo só de tocar a vida das pessoas, estar junto com os adolescentes, dar, né, algumas indicações de princípios e valores, e era isso. Mas chega um momento que você precisa, para crescer, ter gente melhor que você. E pensando nessa questão de pessoas, é legal você pensar em pessoas que têm mais experiência de vida, são mais calejadas com a vida, então ter gente no teu núcleo de relacionamento que é mais velha, que é mais experiente que você, tá? Não só em experiência de vida, né, mas também experiência de projeto. Às vezes a pessoa tem a mesma idade, mas ela tem uma caminhada em projeto social ou na área que você quer crescer que é muito maior do que a sua, então é importante você pensar nisso, isso vai trazer bastante diferença no dia a dia para você crescer, vai aprender muito com ela, né, os percalços, as coisas que ela fez de certo e de errado, isso tudo vai te ajudando a melhorar, a se aperfeiçoar. Também é importante andar com gente que é melhor que você tecnicamente, pessoas que já conhecem muito mais do setor, pessoas que também já trabalharam há mais tempo e por isso conhecem as artimanhas jurídicas, administrativas, conhecem o movimento, né, que você precisa para às vezes o projeto dar certo. Então, eu sempre falo que quando você começa um projeto, você vai na intuição, vai meio que de cabeça, vai fazendo as coisas e o projeto vai aumentando, os desafios vão vindo, as crianças aumentam, por exemplo, no meu caso, aumentou o número de pessoas, mas eu não aumentava o meu conhecimento técnico. Então, eu precisava de gente que me suportou naquele momento. E dentro do CAD eu encontrei essas pessoas. Então, o Marcel é um cara que é meu super brother, e referência para mim nesse sentido de inovação, de contato com a comunidade, de paixão pelo que faz. Ele era o diretor executivo na época e me impulsionou para crescer. Eu era muito tímido e eu comecei a até pegar uns trejeitos dele e comecei a me comunicar melhor, a ter um pouco mais de tranquilidade nessa parte de falar, de comunicar, de me expressar dentro daquilo que eu acreditava que eu fazia. A Carla, que também trabalhava no projeto, trabalha ainda hoje, ela também tecnicamente uma monstra, sabe tudo e mais um pouco, e com ela que eu aprendi muita coisa de elaboração de projetos, de gestão, dessa questão mais administrativa. Então, ter pessoas melhores que você é bem importante para você caminhar, para você realmente crescer. E também conhecer pessoas que te levam para outros níveis, para outros ciclos de relacionamento. Então, não é só conhecer essas pessoas, mas elas podem ser ponte para você conhecer outras áreas, para você conversar com pessoas que você nunca talvez conheceria, para você realmente ter uma tranquilidade de invadir outras áreas, entre aspas, para se aperfeiçoar, amadurecer, né, te levar para um outro nível de relacionamento, né, de outras pessoas que realmente vão te fazer amadurecer na questão profissional e também de projetos. Muitas vezes são essas pessoas melhores do que nós que conhecem, né, pessoas que são de empresas, que são de outras organizações, que são pessoas do ambiente público e todos esses relacionamentos, os cafezinhos que você vai tomando, isso faz com que você cresça. Foi isso que também foi um fator fundamental para que eu chegasse até aqui. Beleza? Então, primeiro, andar com gente que é melhor que você. A segunda coisa é adquirir conhecimento. É fundamental para você crescer no setor social que você estude. E não é estudar uma vez ou outra, é permanecer estudando o tempo todo. Existem muitas variações, principalmente na área jurídica, técnica, que mudam o tempo inteiro. Tem muita coisa, lei, regulamentações, normas que mudam o tempo inteirinho. Então é importante que você esteja atento a isso. Fora
né, dessas questões mais técnicas específicas do setor, você precisa conhecer um pouquinho de gestão de pessoas, porque você vai liderar, né, gente que está aí junto contigo, né, voluntários ou não. Você precisa conhecer um pouquinho de gestão financeira, você precisa conhecer um pouquinho de gestão do tempo para poder organizar muito aquilo que você está fazendo. Às vezes você não está trabalhando literalmente no projeto só, então você tem que gerenciar muito bem aquilo que você está fazendo para ter um pouco mais de sucesso e ter um pouco mais de resultado naquilo que você está se propondo a fazer como projeto. Então é importante pra caramba que você pense nisso, você não fique flutuando, estudando somente coisas técnicas, mas que você também possa ter a capacidade de estudar outras coisas. Por exemplo, estou lendo um livro agora que chama A Única Coisa. E essa única coisa faz sentido para quê? Para aquilo que eu estou fazendo? Por causa de foco. Então, estou numa fase com muito trabalho, muita coisa bacana acontecendo, trabalhando home office, com crianças em casa, então como é que você gerencia tudo isso? E o livro tem me ajudado. Não é um livro técnico de projeto social, mas é um livro falando sobre foco, sobre gestão, e isso é importante para aquilo que eu estou fazendo. Então, você também pensar um pouco além, né? Ampliar todas essas questões de aonde você estudar, coisas técnicas e o que estudar, né? Principalmente coisas técnicas e também questões relacionadas a outras áreas de projeto. Hoje você tem YouTube, você tem várias formas de estudar. Você tem o YouTube aqui, você, por exemplo, está assistindo aqui um vídeo e você consegue estudar aqui através dos canais. Você tem livros, você tem lives que acontecem a todo momento, você tem eventos que acontecem também, que são às vezes gratuitos aí na tua cidade. Você tem graduação e pós-graduação. Então, por exemplo, eu sou graduado em Educação Física, minha faculdade, mas a minha especialidade é empreendedorismo e negócios sociais. E por que eu trouxe isso? Porque do estudar? Porque quando eu fiz esse curso, por exemplo, foi um fato marcante de crescimento. Ampliei minha visão, conheci coisas diferentes, ferramentas novas, fiz uma outra certificação internacional em gestão de projetos, que também me ajudou demais a pensar no que eu poderia aplicar e também no que eu não poderia aplicar. Então, estudar sempre. Conhecimento o tempo inteiro faz você crescer. Se você ficar só vidrado ali na operação, na execução do projeto, e não se abrir para fazer, para estudar, para se aperfeiçoar, cara, tem tempo, né, o tempo de vida do teu projeto, e você como profissional também está contado. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma de ensino sobre gestão de projetos e captação de recursos, uma academia de impacto para projetos sociais. Foi essa que eu coloquei aqui para vocês. Então, quando você entra na academia, são pessoas que realmente estão despertas, estão realmente no gás para fazer acontecer, para estruturarem seus projetos, aumentarem seus resultados, sua performance e captarem mais recursos. Quando você está pronto para isso, automaticamente, sua visão cresce e você cresce também. Então, vale muito a pena você pensar em tudo que agrega para você poder crescer como profissional, beleza? A terceira coisa que foi fundamental foi fazer parceria. E aí, parceria aqui, eu queria quebrar um pouquinho dessa ideia de que parceria é só aquela que traz dinheiro pra gente. Dinheiro na conta. Isso também é um tipo de parceria, mas existem parcerias que valem mais do que dinheiro. Escuta bem o que eu quero dizer para você. Existem parcerias que valem mais do que dinheiro. Eu tenho uma história para contar. O Henrique é um menino de Fazenda Rio Grande, que foi aluno do projeto, e ele veio para a oficina de rugby. A gente estava começando aquele movimento com essa nova modalidade na cidade, e ele foi tão bem, que ele começou a se destacar. E se a gente não tivesse uma parceria forte com um clube, o Henrique não estaria vivendo o que vive hoje. Então vamos lá. O Henrique vem para a oficina, ele começa a se destacar, e aí nós não tínhamos um time de rugby, um clube de rugby, alguém que pudesse depois, o que a gente faz com esse menino? Ele começa a se dar tão bem nessa história, ele começa a ter tanto êxito, e ele fala, quero jogar. Como é que eu faço? O CAD não tinha essa alternativa. Como que a gente busca? A partir de uma parceria. O rugby só nasceu porque o Curitiba Rugby, o projeto VOR, junto com o CAD, fizeram essa oficina acontecer na cidade. Então, o CAD entrava com o local, o espaço, o gerenciamento das famílias e dos alunos, equipamentos, e o Curitiba Rugby entrava com o profissional e com a metodologia, que foi considerado um dos melhores projetos
né, do mundo de rugby em algum dos anos ali que a gente estava trabalhando, se eu não me engano, 2015 ou 2016. Então, essa união, essa parceria, fez com que o Henrique e tantos outros tivessem oportunidade de começar no CAD, mas poder voar e poder, né, ter um trampolim para depois continuar. O Henrique hoje, ele depois, né, foi jogar pelo Curitiba no adulto, começou pela seleção paranaense, seleção brasileira de forma pontual e depois não parou mais. Hoje mora na região de São Paulo e ele representa o Brasil a partir de, né, viajando o Brasil e o mundo jogando rugby. Hoje é o trabalho dele. Se não tivesse uma parceria, ou se eu tivesse feito uma parceria com o Curitiba Rugby apenas de dinheiro, imagina, vamos trocar um pouquinho de nota de dinheiro. O Henrique não estaria talvez vivendo o que viveu, ou o que está vivendo agora. Entende? Então, isso é bem importante que você saiba. Parcerias valem mais do que dinheiro. E quando a gente começou a encontrar parcerias para as modalidades, para os projetos, tanto culturais quanto esportivos, as coisas começaram também a crescer. O projeto cresceu, essa chance de levar as crianças para outras experiências, os beneficiários para outros movimentos. Isso é bem legal de acontecer e você deve pensar, beleza? Então, a história do Henrique é só mais uma de tantas outras que quando você percebe que as parcerias não remuneradas também valem tanto quanto, automaticamente o projeto tende a crescer. Beleza? E por último, gente, a questão de um fator bem importante para a gente crescer é testar. É estar pronto para errar e aprender com os nossos erros. Então, durante essa minha caminhada de 16 anos, principalmente lá no começo, errava demais, errei demais. Né? E errei em escolha de professores que não deram certo, o projeto, né, durou um ano e acabou, a gente não conseguiu avançar, errei em estratégias de captação, errei na forma como eu tratei algumas pessoas, errei nos contatos, né, de projetos e algumas parcerias, errei muito, mas tudo que a gente sempre fez foi, poxa, como é que a gente pode aprender a fazer coisas a partir desses erros? Como é que a gente pode aperfeiçoar? Como é que a gente pode melhorar isso que a gente está fazendo? Então, poxa, se eu contratei mal uma pessoa, como aconteceu, um educador que eu contratei, e no final das contas foi tudo muito atropelado, sem muitos processos definidos, e foi muito ruim. A gente começou a oficina, né, e para não expor aqui, não vou falar, mas a gente começou uma oficina com, sei lá, 50 alunos, muito legal, e depois a gente terminou com 2, porque os 2 tiveram pena de sair no final do projeto. Depois disso, a gente aprendeu tanto que a escolha dos próximos educadores do projeto foram muito melhores, né? E a gente errou muito pouco depois disso, porque a gente sabia, poxa, o que a gente fez aqui, a gente não pode repetir de maneira nenhuma. Então, é bem importante que você tenha isso também na sua mente. Como é que você aprende com esses erros? Então, a vida, para você crescer nessa questão eu preciso planejar, eu preciso botar para rodar, eu preciso testar tudo, e eu preciso estar atento para ver o que está dando certo, o que não está dando certo, e depois ajustar e botar para executar de novo. E a gente vai nesse ciclo: execução, teste, feedback, ajuste. Execução, que está testando, a gente monitora, vê o que está dando certo, ajusta e bota para executar de novo. Isso é bem importante para que você possa realmente caminhar e fazer esse negócio acontecer na prática. Beleza? Então é isso, eu compartilhei com vocês 4 coisas: andar com gente que é melhor que você, adquirir conhecimento, fazer parcerias que são muito melhores às vezes do que dinheiro e testar tudo, tá muito atento para aprender com os erros. Então, mais uma vez, se esse conteúdo faz sentido para você, não se esqueça, já deixa o teu like, o teu comentário aqui, né, sugestão de novos vídeos, conta para mim qual que foi mais, qual foi o ponto que eu toquei aqui que mais te chamou a atenção, e é isso. Compartilha com seus amigos, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço para vocês e até a próxima.